Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito, benquisto. Meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Eu venho nessa tarde gravar um primeiro fluxo de notícias, atualizações mais recentes que posso encontrar do Global Currency Reset, da reavaliação de moedas exóticas estrangeiras, do pagamento dos bônus, títulos históricos, ativos históricos que estão sobre as mesas de redenção. Venho trazendo isso nessas minhas leituras a essa comunidade existente em meu canal desde o início. Todos os novos irmãos que me conhecem diariamente, muito obrigado do carinho, da presença, da visita. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, eu também faço parte de uma grande fundação, a Fundação Coopera Frater. Todos quiserem conhecer, nos ajudar, nossas informações estão na descrição dos vídeos, o Pix para que vocês possam ajudar diretamente a fundação, o site também, meus amigos. E nós temos programas humanitários, os programas Ecolux Pax, são programas humanitários, ecológicos, ecumênicos, holísticos, e nós, meus irmãos, resolvemos colocar esses recursos para que seja feito todos esses projetos. Quem puder nos ajudar, quiser nos conhecer, as informações estão na descrição dos vídeos. Meus amigos, e eu estou muito esperançoso, é o primeiro fluxo, eu ainda infelizmente não consegui me organizar para mandar o fluxo de manhã certinho, às 2h30, como eu faço, e às 7h30 da noite. Então tá um pouquinho alternando, né, alternativo a esses horários que eu estou fazendo entre hoje e ontem, e provavelmente amanhã também, mas eu quero me organizar para colocar certinho os horários que eu estava postando, porque isso é muito importante. Então me desculpem, mas ligeiramente, se você tiver com o sininho para todas as notificações ativado de forma para todas, tá, gente? Você vai receber a notificação do meu vídeo assim que ele for lançado. O YouTube está entregando, mas ele entrega para quem tem o sininho para todas as notificações, tá? Ativado. Continue se inscrevendo, deixando o like, deixando o seu comentário, ajudando sempre o irmão a ter mais inscritos nesse canal, tornar cada vez maior essa comunidade que a cada dia aumenta relativamente no interesse dos comentários que eu faço sobre essas operações globais, referente também nos comentários que são feitos na leitura simples e humilde da minha amada esposa, lendo os versículos da Bíblia, né? Quero voltar a colocar, ainda não tive tempo para organizar isso também, tá, meus amigos? Mas devagar se vai longe. Eu sempre fui uma pessoa bastante sensata, né? Dando tempo a tudo, guardando o tempo de Deus para todas as coisas, e eu não costumo colocar o carro na frente dos bois, né, gente? Eu deixo os bois lá onde eles têm que estar, não é mesmo? Meus amigos, no intermédio dessas informações, eu tenho recebido muitas comunicações boas dos departamentos de Xangai, Hong Kong, Reno e Zurique. E principalmente sobre Reno e Hong Kong, existem, né, contatos que estão dizendo que já estão sendo feitas estas auditorias, e nessas auditorias eles estão chamando as pessoas para essas movimentações, para esse início de movimentações. E já há uma colocação para os bônus antigos, a German Bonds, Yellow Dragons. Essas pessoas, eu acredito, né, destes títulos antigos, que eles já sejam chamados. Isso antecede um pouco o nível 4B. E eu acredito que a indicação de Reno já seja boa também para o nível 4B. Ainda não começou, né? Algumas pessoas vêm indagar nos comentários: ah, Danilo, você falou um negócio há 2 meses atrás e não sei o que, não sei o que lá. E veja realmente o que eu estou falando, para ver se não está fazendo uma pergunta da qual já respondi. Porque o que aconteceu com o nível 4B, eu não sei, gente.
Ainda para mim não aconteceu. E eu estou falando isso diariamente. Agora, o irmão quer observar o meu conteúdo antes de fazer algum julgamento, observa aí, né? Para que a gente possa estar falando a mesma língua. Porque tem pessoas falando que eu já falei que o nível 4B estava liberado. E eu nunca falei uma coisa dessa. Né? Veja o meu conteúdo, procure onde eu falei isso e me mostre onde que está, porque eu não falei isso. Né? E acredito que nem as notificações, nem essas. Algumas pessoas, acredito sim que já tenham recebido algumas comunicações no nível 4B, mas a maioria de todos eles, né, não receberam. E eu acredito sim que eles estão fazendo algum tipo de comunicação com os setores do nível 4A que ainda não entraram para a troca, que ainda não tem liquidez, meus amigos. E não há indícios, que eu já falei ontem, acho que umas duas vezes isso, eu falei, não há indícios de que tenha terminado o nível 4A e nem de que começou o nível 4B. A gente está na iminência, meus amigos, e é essa a informação que eu tenho. Então, não adianta o irmão perguntar, você não falou que já tinha liberado o nível 4B? Nunca falei uma coisa dessa. Meu irmão, onde você viu isso? Não foi minha informação. Por isso que eu falo, para ver, julgar as informações que eu falo, meus irmãos, venham diretamente no meu canal, venham aqui e observem o que eu estou falando. Eu posso dar garantia aqui do que eu falo, agora do que é dito em outro lugar, por outros provedores, até mesmo sobre o que pegam do meu conteúdo, né, pode ser manipulado. Se vocês verem em outros canais meu conteúdo e acharem alguma coisa estranha, vejam no meu canal o que eu postei. Porque, de repente, o que alguns canais fazem com a replicação dos meus áudios, com a replicação dos meus vídeos, é cortar partes, né? E outras coisas. E ligeiramente eu acho importante essa nossa conversa ser compreendida num todo. Já que você decidiu, né, irmão ou irmã, compreender isso de alguma maneira, vamos julgar o todo, e não só algumas partes, às vezes, que são vistas em outros lugares, ou não, né? E esse é o meu canal oficial, meus amigos, de comunicação, tá certo? Então eu peço, né, que vocês continuem desse lado se inscrevendo, deixando o like cada vez mais, ajudando o irmão nessa jornada, porque eu acho que todos nós precisamos de ajuda, até você que está aí desse lado, irmão, irmã, vocês de alguma maneira precisou de alguém, e nesse ambiente eu preciso de vocês, né? O like é imprescindível, as inscrições, o comentário, né, me deixa honrado em saber que essa comunidade se une dessa maneira. E meus amigos, em complemento com algumas coisas, né, esclarecimento com algumas, complemento com outras, existe uma sociedade, assim como nós sabemos que existe a sociedade SWIFT, né, a Society for World International Financial Telecommunication. Essa é a SWIFT, pode pesquisar aí, né? É uma sociedade. A primeira sigla, a primeira palavra desta sigla é o S, de Society. Então, meus amigos, assim como existe uma sociedade financeira, uma elite, que gestiona todas as transações que eu e você e o mundo inteiro está fazendo, porque quando você faz uma transação do seu celular, online ou outra coisa, né, uma transferência ou outra coisa, essas transferências todas têm o protocolo SWIFT, e isso ainda tem até hoje, né? Ainda está imperando este protocolo. Para o mundo inteiro ainda não impera o QFS. Só para as instituições bancárias que já têm conformidade com Basileia 3, com Basileia 4, com ISO 20022. Aí sim, esses têm acesso aos protocolos quânticos de transferência financeira. No momento, as pessoas não sabem o que é isso, mal sabem o que é um protocolo de transferência financeira SWIFT. Muitos não sabem, e eu não condeno ninguém por não saber disso. A mídia esconde da gente essas coisas. Isso era uma coisa que era para ser público. E é uma sociedade privada, a rede SWIFT. Eu, pelo menos, penso assim, né? Cada um pode acreditar no que quiser, né, gente? Mas eles manipulam tudo isso. Sinceramente, essa não tem outra questão.
E assim como existe a sociedade SWIFT, né, a Society, essa sigla que eu disse para vocês, assim como existe essa sociedade, existe também a Gold Asian Elder Monarchs, que eles têm quantias já somadas fora do sistema financeiro da rede SWIFT. E é por isso que o Ocidente está apressado, junto com esta sociedade também, né, que muitos conhecem como o Chinese Elders, né, é uma sociedade do Ocidente, né, de pessoas também, assim como a rede SWIFT é uma sociedade, é uma elite. A Gold Asian Elders Monarchs, eles são uma elite também que querem reestruturar o sistema financeiro global, segundo esses fundos que eles têm de muito ouro, né, de coisa muito antiga, entendeu, gente? Tudo que a gente vê no filme, em filmes das sociedades chinesas daquela época, japonesas, do Ocidente, que eles tinham estátuas de mais de 40 metros de altura, de ouro. Aquilo lá é verdade, entendeu? Existem aqueles patrimônios gigantescos, e não só aqueles, muitas outras fortunas em ouro que existem dessa sociedade, da Gold Asian Monarch Elders. Né? Eles não são citados pela mídia, nem ninguém, né, gente? Porque a gente sabe o propósito, que eles querem liberar para a humanidade uma transferência de riqueza e compartilhar estes fundos, que são fundos colaterais globais. Colateral porque está fora do sistema financeiro da rede SWIFT, que mal comporta trilhões aí, né, gente? Que a gente já viu que o mundo, mesmo com tantos trilhões espalhados em mãos erradas, divididos por poucas pessoas, deveriam ser divididos para todo mundo, mas não é o suficiente. Então, existem sociedades, assim como a sociedade SWIFT, tem outras sociedades. A Gold Monarchian Asian Elders é uma delas, que quer também ter um espaço no sistema financeiro e poder colocar o que eles têm realmente de poder girando no mundo. E aí, meus amigos, o que eu posso dizer sobre essa sociedade, sobre os Chinese Elders, sobre os anciãos chineses, né, sobre essa sociedade, né, que eu estou falando, que é uma sociedade alternativa, eu digo, a rede SWIFT, né? Ela é uma sociedade muito mais forte financeiramente, né, e influente no Ocidente, né, no Oriente. Perdão, meus amigos, no Oriente, tá? Se eu falei Ocidente, é o Oriente. E ela é muito forte. E com essa reestabilização, vai conseguir colocar todos esses fundos a serviço da humanidade também. Então, eles já estão preparando isso, porque agora o sistema financeiro já está, de certa forma, propenso a isso, pelo menos no Oriente. Os Gold Asian Elders Monarchs já lançaram para o QFS. Já lançaram seus fundos no QFS a partir de janeiro de 2023, em coordenação com a Federação Russa. Isso é muito importante, gente. E é por isso, né, que a elite, né, o Deep State, né, que nós chamamos, as elites, estes oligarcas, né, do sistema financeiro, eles estão batendo nos tribunais para prender o Putin, para prender o Xi Jinping, para prender o Trump, para prender o presidente da África do Sul, porque a iniciativa BRICS é a principal iniciativa que põe fim ao dólar, junto com o projeto Sandman, que já foi há anos também intitulado, junto com várias outras iniciativas também para a falência do dólar e do petrodólar e do sistema fiduciário para haver um respaldo em ouro. Bom, como eu dizia, né, em coordenação com a Federação Russa, e cerca de 3 semanas atrás também os militares da Aliança, os Centros de Redenção em Zurique também fazem parte dessas iniciativas.
Os inúteis meios de comunicação tradicionais ainda não são capazes de informar adequadamente sobre o curso do QFS. Não é mais apenas embaraçoso, mas todos aqueles que acordam, e são cada vez mais, hoje são 60%, de acordo com o campo morfogênico. Faz sentido que está cada vez mais nas estações de TV acessíveis, para que todos que estão adormecidos despertem rapidamente todos os dias, porque os temas que estão visíveis a todo, e já há publicidade excessiva da quebra de silêncio global. Provavelmente estão desperdiçando os minutos publicitários. Existem verdadeiras cabeças duras neste processo. Na Áustria, os moderadores são principalmente novos vestidos de preto. Realmente é emocionante. Em relação aos desembolsos da recuperação do RPP, gostaria de dizer, a partir desta manhã, estamos no caminho certo e esperamos que nossa data TTM nos próximos dias ou semanas seja a discussão final acordada para a liberação dos nossos fundos humanitários da United States Note. Aqui você vai para a contramestra das interfaces, XLM, XRP, e pode ser colocado a partir daí por meio do administrador das subcontas no HSBC. Ao contrário do ano anterior, está tudo embrulhado. Só um breve adendo aqui, né, gente? Subcontas do HSBC não tem só o HSBC como centro de redenção. Eu estive citando alguns bancos nos vídeos de ontem, se vocês quiserem ver, os bancos estão lá, né? E é o HSBC, o Wells Fargo, o Chase Manhattan Bank, o Citibank, e tem mais algumas redes, né, que já são autorizadas, passaram todo nos protocolos, já estão autorizados a mexer com certificados de ouro e, né, em Reno, já estão dando até algumas comunicações que, gente, são rumores ainda, mas as informações estão boas, né, estão muito boas as comunicações de Reno e de Hong Kong também. Eles são, na minha humilde opinião, Reno, Hong Kong, Zurique, Miami, Nova York, Washington, Xangai, são os centros mais avançados na questão da distribuição desses fundos. E as pessoas que estão fazendo essas operações com esses ativos sobre essas redes, com certeza, né, já estão recebendo toda a comunicação e aparato do que precisam para efetivar esses negócios. Não são notificações oficiais, não chegou nenhum tipo de notificação oficial nível 4B que eu saiba. Se eu tiver errado, me desculpe, mas que eu saiba ainda não. E o nível 4A, na minha humilde concepção, também carece de término, tá? Bom, está deixando todos esses grupos muito contentes, inclusive a nós, responsáveis por muitos projetos e suas tantas pessoas em espera. Então, meu humor está seriamente bom. Não apenas nós, mas cerca de 4.000 membros de nossa associação receberemos as reparações e também as milhares de outros gerentes de projetos humanitários em todo o mundo. Tudo tem a ver com o Tier 4. E agora tudo também pode ser liberado como resultado, pois o perigo representado pelo Estado profundo para o novo sistema financeiro, para as pessoas ao seu redor e também para nós, seus clientes, é considerado seguro. E esse não foi o caso que aconteceu ano passado. Estima-se que mudará de uma vez para todos os países nas próximas semanas. Putin, como o homem da aliança, encerrará a guerra na Ucrânia quando for a hora certa e as distrações não forem mais necessárias. Grupos dos White Hats trabalham na chancelaria do Estado do DACH há muito tempo e estão gerenciando cada vez mais a mudança para o novo paradigma.
Podemos realmente ver isso aqui na Baixa Áustria. Se você olhar e puder pensar em algo, a verdade é que as últimas forças das trevas, conhecidas por todos nós, já foram eliminadas. Quando o ator dá a sua mostarda no parlamento de Viena hoje, para os iniciados é realmente um show, e deve sorrir levemente sobre isso. Também veremos a Páscoa neste ano. Acredito que os pagamentos do Tier 4 estão um pouco atrasados novamente, não sabemos por quê. Porque temos que obter essas respostas da aliança. E a aliança leva a sério todos os desejos dos patriotas. Meus amigos, há uma posição muito grande em detrimento dessas ações, não dá para dizer que não. A movimentação da aliança é visível. A mídia globalista está falando diariamente sobre isso. Não é só o canal do irmão Danilo Sérgio. Você pode ver, até a Globo fala sobre isso. Né? A Rede Globo de TV fala sobre isso. Eu, né, neste último domingo, estava lá na ilha, né, no litoral de São Paulo, e vi o Fantástico, né, meus amigos? E vi eles falando sobre a aliança e a movimentação que o Putin, o Xi Jinping está fazendo. Né? Falaram até do Trump, meus amigos. Então, essas informações são de serventia. Muito em complemento, a mídia não fala, mas eu trago aqui no canal Danilo Sérgio. E se você quiser continuar se inscrevendo, recomendando o canal sempre que possível, a sua inscrição é muito bem-vinda. É sempre um prazer e uma honra obter cada vez mais pessoas interessadas nesse meu conteúdo, até porque esse conteúdo vem sendo referência hoje em dia para mais de 20 mil pessoas que estão aqui no meu canal, e não há como 20 mil pessoas estarem erradas sobre uma colocação, acompanharem uma mentira, acompanharem uma coisa que não tem nexo nem fundamento. Eu acho que teria bem menos pessoas no meu canal, ou talvez ninguém, se não trouxesse algo de fato que fizesse a diferença em informação. Meus amigos, então a sua inscrição é muito bem-vinda, é necessária. Seu like, então, mais ainda. Seu comentário pode estar no radar das minhas visualizações. Eu fico muito feliz se eu puder lê-lo. E o irmão, se quiser sempre ter meu conteúdo, deixe o sininho para todas as notificações ativado, tá certo? Bom, meus amigos, sobre esse giro global, né, e essas ações que estão afetando todos os países, o ouro recua à medida que o alívio da crise bancária reduz a demanda. O renminbi continua sendo a quinta moeda transacional mais ativa do mundo a partir de fevereiro desse ano, com uma participação crescente nos pagamentos globais. Um sinal de que seu status como moeda internacional emergente está aumentando constantemente, disseram especialistas. Os economistas orientais estão claramente em ascensão. Sua capacidade de estar em igualdade de condições com o resto do mundo está posicionando-os como potências comerciais e econômicas autossustentáveis. Isso permite uma transição de desdolarização para a possibilidade de utilizar suas próprias moedas locais. Isso aumentará a demanda e os valores de moeda em suas economias locais. Essas mudanças de pivô de transição no microcosmo estão criando necessidade no macrocosmo, na economia global, um dos quais muitos de nós procuramos há muito tempo uma redefinição global de moeda. O status do Global Yuan continua a aumentar. Não é surpresa para ninguém que acompanha o sistema financeiro nesses últimos 3 anos que uma corrida aos bancos tenha causado uma mudança nos depósitos para dinheiro digital e commodities. Psicologicamente, as pessoas começam a se sentir mais seguras investindo em ativos que nos levam ao futuro. Uma grande transição de riqueza está bem encaminhada. As corridas bancárias rápidas revelam que os depósitos agora também são dinheiro
mágico da internet. A conta geral do Tesouro dos Estados Unidos da América, o antigo, está sendo neste momento esvaziada. No ritmo atual, o antigo Tesouro dos Estados Unidos da América, o Federal Reserve, ficará sem dólares em menos de 35 dias. Vamos precisar de novos dólares para repor o que não teremos mais. Você vê a moeda arco-íris? Procure. Elas estão lá ao virar da esquina. Se o teto da dívida for elevado, teremos dinheiro novo para trabalhar. Isso nos Estados Unidos da América. Eu estou me referindo ao United States Note, ou USN, e estou me referindo à forma digital, o United States Token Note. Bom, atualmente tudo parece estar apontando para a transição e não para os negócios, como sempre. Os Estados Unidos já declararam que não pedirão um aumento de capital do Banco Mundial nesse momento. Isso a própria secretária do Tesouro, Janet Yellen, declarou. Os Estados Unidos, se continuar sendo o caso, estarão analisando a redefinição e isso coloca o nosso cronograma dentro de 30 dias ou mais. O tempo vai dizer. Se o teto da dívida não aumentar significativamente ou simplesmente para fazer os pagamentos que precisam ser feitos, estaremos prontos. E saíram matérias, né, na Finance, Yahoo News, United States, sobre que a Janet Yellen, né, não pediu nenhum respaldo, nenhum recurso, nenhum aumento de capital ainda ao Banco Mundial nesse momento. Então ela já está sendo acuada. Na verdade, se ela pudesse, ela já teria pedido. Na verdade, há rumores que ela já não está mais gerenciando essa parte financeira e por isso que nada que ela peça ou tente usufruir de recursos ela vai conseguir, mas ela ainda, nomeadamente, é secretária do Tesouro dos Estados Unidos da América. Não do novo Tesouro dos Estados Unidos da América, que tem uma casa que fica, acreditamos que em Rennes. Lá serão gerenciadas toda a miríade de todas as transações, né, no novo dólar e no novo dólar digital. Bom, meus amigos, em complemento, né, como eu dizia, são muitas informações que estão vindo de Reno. E uma baleia forte em Reno disse que havia recebido uma comunicação oficial. Eu só espero que seja verdade. E até que se prove o contrário, estamos muito animados com essas notícias. Mark Z também falou que muitas pessoas no lado dos bônus estão recebendo os e-mails, mas não é uma comunicação informal, nada oficial, e eles ainda não têm liquidez. O boato é que estes e-mails ao pessoal dos bônus contém códigos para abrir suas contas e, além disso, essas contas dos bônus estarão líquidas a partir de hoje à noite. É o que nós estamos aguardando. Então, se houver essa liquidez para o pessoal dos bônus, dos títulos antigos, históricos e ativos históricos, o nível 4B, como iria para a leitura, pode estar em posição de começar entre essa quinta, sexta e sábado, meus amigos. Como sabemos, essas novas tarifas já foram acordadas e muitos grupos, inclusive o grupo do Almirante nos Estados Unidos da América, parece que começou a descarregar códigos de acesso. Os bancos já estão usando a nova interface bancária unificada de pagamento desde o dia 10 de março, operando no Quantum Financial System para todos os swaps de moeda estrangeira. Sabemos também que mais de 200 países e 11 mil instituições concluíram já a integração digital das contas bancárias do Global Central Banking System ao Quantum Financial System, através da ISO 20022, sobre os parâmetros de gerenciamento da Starlink Satellite System.
Bom, meus amigos, e sobre a Operação Sandman, foi concluída uma colaboração de acordo global de mais de 100 nações para vender simultaneamente suas participações no Tesouro dos Estados Unidos da América, enviando-as de volta aos Estados Unidos da América para derrubar o dólar americano e acabar com o domínio do petrodólar. A partir de janeiro de 2023, o Federal Reserve estava tecnicamente falido. A Operação Sandman foi ativada em 18 de janeiro de 2023. O sistema de moeda fiduciária fracionária caiu oficialmente numa quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. A partir do dia 10 de março, a nova tecnologia ISO 20022 está operando já na interface de pagamento unificado sobre o QFS. Como sabemos, os bancos que não são compatíveis com Basileia 3 e 4 foram fechados ou adquiridos pelo World Capital Bank, que é de propriedade, né, meus amigos, de quem? De uma sociedade que é a Gold Asian Elder Monarchs. Eles que adquiriram todos os bancos que iriam ser fechados, que não estavam compatíveis com Basileia 3 e 4, e agora eles detêm todos esses bancos, essa sociedade. Bom, e por meio dessa aquisição do sistema financeiro fiduciário e dos bancos da rede Rothschild, Rockefeller, os Chinese Elders e a alternativa ao Banco Mundial, que é o AIIB, o Banco de Infraestrutura e Inteligência Asiática, eles agora possuem todos esses principais bancos, como a rede do HSBC, que é o Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, que já era deles. A rede de Wells Fargo Bank passa pela transição, Chase Manhattan Bank, o Banco da América, o Lloyds de Londres, o Deutsche Bank, o FMI, entendeu? E eles vão fazer a aquisição de muitas hipotecas e principalmente participações no ramo imobiliário, porque eles também precisaram saldar uma tal empresa chamada Evergrande, que já tinha uma dívida trilionária no ramo imobiliário. Meus amigos, e até hoje a gente não vê falar sobre isso, mas essa dívida de trilhões não foi paga ainda não, né? Como é que vai ser paga? Nunca, né? Ela tem que ser extinguida do sistema financeiro, extinta, né? Perdão, do sistema financeiro. E é isso que está acontecendo, essa sociedade está adquirindo tudo isso. A Gold Monarch Asian, né? Asian Elders, né, meus amigos. Acredite se quiser, assim como a rede Swift, que é uma sociedade também de elites e pessoas comuns, assim como nós, mas que tem um propósito de usura, manipulação, que para mim é um propósito maligno com a humanidade. Os Gold Monarch Asian Elders, eles têm um propósito benigno, liberar recursos em abundância que eles mesmos possuem, né? Há muito tempo atrás também, né? Com a aquisição de muito ouro no Oriente, por as dinastias e tudo, né? Que o Oriente sempre foi muito rico também em ouro, diamantes e muitos outros recursos, obras de arte e outras coisas, né? Minerais de solo. Bom, abril será um novo começo para as pessoas do mundo. Será implementado por meio das leis de isenção de dívidas nos Estados Unidos e no mundo. As nações experimentarão isso, comprometendo-se com um tratado de paz de 1000 anos. Bom, segundo um contato anônimo de alto escalão, lembre-se que é tudo fumaça e espelho da possível prisão de Trump, a prisão do grande garoto. A guerra está acontecendo nos bastidores com os principais jogadores das elites em todas as profissões, sendo eliminados um por um. Sempre que o martelo militar finalmente cair, será principalmente uma tornozeleira a encarnação em massa restante, muitas das quais foram condenadas pela lei militar. A aliança está focada agora na capacidade dos malignos de fazer guerra e causar danos massivos. Ela está focada na destruição de seu suprimento monetário, os bancos centrais e o Federal Reserve.
Assim que essa fase final da missão estiver concluída, tudo mais se manifestará rapidamente. E eu mantenho ainda esse pensamento. Bom, meus amigos, essas foram as informações mais atuais, mais recentes que eu posso trazer, que eu acredito que colaboram, que andam lado a lado junto com essa verdade precedente que estamos buscando a cada dia sobre o cumprimento do Global Currency Reset, do RV, do novo sistema financeiro, dessa transição nada suave, nada pacífica, totalmente litigiosa, com iminência de guerra. Nós estamos vivendo uma espécie de guerra fria e pela ideologia, alguns países estão vivendo o pé de guerra realmente. Meus irmãos, temos que ter muita compaixão, orar por todos, inclusive pelo povo brasileiro também que sofre, mas desde que eu me conheço por gente, meus amigos, a humanidade vem sofrendo. Não é porque temos a disposição de uma bênção gigantesca que a humanidade está sofrendo mais ou menos por isso, meus amigos? A humanidade está sofrendo da mesma maneira. Não adianta a gente lamentar, precisa muito disso e não sei o que. O que o povo precisa verdadeiramente era o que o governo tinha que fazer para a população, para dar uma vida digna, porque as pessoas merecem almoçar, as pessoas merecem tomar um café, almoçar e jantar. E muitos não vêm fazendo isso, né? As pessoas merecem ter um emprego, condições em seus países. É por isso que a gente elege esses governantes, né, que na realidade não fazem muito por nós, meus amigos. E não é só porque existe a disposição de uma bênção que tem um monte de gente morrendo de fome por causa disso. Não, tem um monte de gente morrendo de fome, tem um monte de gente morrendo de sede, né? Não só aqui no Brasil, como na África, sendo despejada de seus aluguéis, sendo despejada, né? Brigando com o marido, brigando com a esposa. Eu observo, eu vejo tudo isso nos comentários. Né? E não adianta a gente falar só sobre isso, tem que pegar e fazer alguma coisa. Eu pego e faço alguma coisa. Ligeiramente, eu ajudo pessoas ao meu redor. Né? Ligeiramente, eu ajudo também animais ao meu redor. Né? Eu não só lamento. E eu gostaria de, com esses recursos, se viesse ajudar toda uma população, inclusive aqui no Brasil como fora do Brasil. Meus amigos, porque existem ovelhas mais sedentas de alimento do que as que são cuidadas por aqui, em outros locais também. Né? E eu sei que existe a miséria, que existe a fome, e que enquanto o mundo não se readequar, isso vai continuar existindo. Né? E o propósito da distribuição desses recursos é trabalhar com esses recursos na vida dessas pessoas, dessas comunidades. Mas até o momento não tem como fazer, né, gente? Não dá para ficar lamentando também, eu tô assim, eu tô assado. Cada um tem que correr atrás para trabalhar, para fazer girar a vida, né? O pobre praticamente nem dorme. E eu falo isso porque eu sou assim. Né? Eu vivo trabalhando, eu tenho uma vida bastante corrida. E ainda também venho trazer as informações nesse canal. Porque complementa um pouco a minha renda, o que eu tiro do YouTube. Mas eu acredito 100% na disposição desse momento. Né? Agora, quando vai acontecer, meus irmãos, é difícil dizer quando vai acontecer realmente. As indicações estão fortes a cada dia. É isso que para mim me satisfaz a informação desse processo. Se eu encontrasse informações de que esse processo não ia acontecer, de que realmente essa força anticristã, né, e todos esses preceitos que a nova ordem mundial, junto com o Fórum Econômico Mundial, junto com a Organização do Atlântico Norte, junto com a ONU, Organização das Nações Unidas, junto com a United States Incorporation, que é a United States America Incorporation, que é a atual corporação dos Estados Unidos, porque aquilo lá não é um governo, é uma corporação formada por elites, meus amigos. O próprio Washington é um país dentro de outro país. E existem divisões assim na China, o Partido Comunista Chinês, o governo de Xi Jinping. Né? Certamente, irmãos, tudo isso está caminhando para um acontecimento. E se essa agenda realmente anticristã, agenda do anticristo, estivesse ganhando, eu retrataria isso aqui no meu canal. Só que a maravilha é que não está.
Eles estão sendo atrasados cada vez mais e todos esses planos frustrados. Agora me diga como o anticristo vai conseguir dominar o mundo. Eu sei que isso faz parte das escrituras, eu sei que isso faz parte do que está na Bíblia, mas como ele vai fazer isso se ele não tiver controle do sistema financeiro? O propósito dele é fazer uma moeda única para todo mundo. O propósito da aliança é restaurar as moedas soberanas do país. Cada país vai voltar a ter sua moeda soberana e lidar com a sua moeda soberana. E é isso que está em evidência, que está acontecendo. Então, que agenda é essa que ele vai conseguir fazer? Ele não vai. Sabe, amigos, o futuro a Deus pertence. A resposta vem do celestial. Ela não está aqui com o homem, né? E certamente está com o homem quando o homem se dedica a buscar esse espaço espiritual para obter essas indicações de respostas. E cada vez mais pessoas que eu encontro nesse ambiente que se conectam sim com o ambiente espiritual estão vendo coisas boas para o mundo e não ruins nesse momento. Então, meus amigos, eu acho que às vezes a confusão, a dúvida sobre algumas coisas está dentro da materialidade do nosso encéfalo. Não é mesmo? E nós precisamos entender o que está acontecendo nesse cenário global. Quem entende isso vai começar a entender que estes planos malignos estão, sim, sendo frustrados dia a dia. Eu, pelo menos, entendo isso. E as pessoas que eu retiro essas informações estão entendendo isso também. E se você, meu irmão ou irmã, que estiver desse lado aí, quiser continuar se inscrevendo, para mim é um prazer, uma honra. Fiquem com Deus. Continuem deixando o like no vídeo, ajudando o irmão a passar dos 1.000, 1.300 likes. Oh, pensa que maravilha. Isso é honra e glória divina. Continue comentando. Eu sempre estou dando uma olhadinha, procurando esclarecer a dúvida das pessoas aqui no meu canal. Se quiser sempre ter meu conteúdo, deixe o sininho para as notificações ativado. Um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. É uma honra a visita de todos, meus amigos. Tenham compreensão. O irmão faz isso dessa maneira porque é assim que eu consigo fazer. E eu recebo o respaldo de muitos para eu não mudar o meu jeito, continuar sendo assim. Isso é o que eu sou, meus amigos. E não há como mudar uma personalidade, né? Estamos aqui e eu espero que as pessoas que veem esse meu conteúdo interpretem isso e vejam o valor nessas informações que eu trago. Continuem tendo uma excelente quinta-feira abençoada, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.